Fala galera, mais uma videoaula do curso de redação para o Enem. Hoje nós vamos dar um primeiro passo lá daqueles 9 passos que eu falei na aula passada. Se você não assistiu, aqui embaixo vai estar um linkzinho para você voltar a assistir a aula passada, onde a gente fala dos 9 processos, onde a gente fala das 9 etapas para você fazer um bom texto. 9 etapas para um bom texto. A primeira etapa é a compreensão do tema e é o nosso assunto de hoje. Vamos lá! Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é que tipo de tema pode ser cobrado em uma redação. Até pouco tempo atrás, os vestibulares eram muito mais tradicionais e muito mais conteudistas do que estão sendo na atualidade. Não que ainda não exista um conteudismo nos vestibulares, existe, mas o Enem ele surgiu e fez uma certa mudança aí no pensamento dos vestibulares, que é buscar uma reflexão crítica maior dos alunos. Antigamente você via temas de redação que eram coisas absurdas, que era tipo a globalização no sudeste da África. Nossa, que tema específico. As pesquisas genéticas de células diploides, não sei, estou inventando, não faço a menor ideia, mas eram temas bem específicos e conteudistas, onde o aluno tinha que dominar um certo tema técnico, né? Hoje, os vestibulares visam mais temas que são chamados de temas abertos. Esses outros temas mais antigos eram chamados de temas fechados, eram temas fechados para aquelas pessoas que dominavam aquele determinado assunto. Os temas de hoje são chamados de temas abertos. Por que abertos? São temas que qualquer pessoa que esteja estudando, que esteja ali cursando o ensino médio e que esteja acompanhando os meios de comunicação e os debates sociais possam escrever um texto. Esses são chamados temas abertos. Como, por exemplo, já caiu em alguns vestibulares, como o vestibular da Unesp, caiu já a redação falando sobre ciúmes. Ciúmes. Todo mundo consegue escrever uma redação sobre ciúmes. Parece fácil, mas não é. É difícil escrever sobre um tema desse, né? É um tema filosófico, é um tipo de tema filosófico. Ciúmes. Mas todo mundo conhece um pouquinho sobre o que é ciúmes. Todo mundo tem alguma coisa a falar sobre. Outros temas. Amizade. São temas considerados abertos. E no Enem? No Enem, o Enem ele te mostra alguns temas, principalmente temas que são mais sociais, mais econômicos, mais políticos, mas que se você está se preparando para o vestibular, se você está ligado no que está acontecendo no mundo, você consegue desenvolver. São temas abertos de alguns tipos. Quais são esses tipos? Os tipos são temas políticos, temas econômicos, temas culturais, temas sociais e também temas científicos. Claro, em alguns casos, também os temas podem ter um aspecto filosófico. Então, são esses os aspectos dos temas que podem aparecer aí na sua prova do Enem. Por exemplo, caiu lá uma redação do Enem falando sobre o jovem na política. O jovem na política. É um tema político, só que também é um tema social, é um tema de cultura. Participar ou não da política? E aí? Né?
Outro tema que caiu: movimentos migratórios para o Brasil no século XXI. Basicamente, ele está falando dessa migração toda que o Brasil tem recebido de companheiros aqui da América Latina, que tem vindo para o Brasil porque o Brasil tem se tornado uma oportunidade de uma vida melhor, né? Então, e aí? É um tema social, mas também é um tema político. O ano passado, qual que foi o tema? O tema foi os impactos da lei seca na sociedade. A lei seca, aquela lei que proíbe dirigir com qualquer quantidade de álcool. É um aspecto social, é um aspecto cultural, é um aspecto político também. É uma lei, interfere na vida do cidadão, interfere na vida da sociedade. A política ela tem esse caráter de organizar a sociedade. Quando você põe uma lei, a ideia é organizar, impactar na vida de todos. Social, porque mexe, causa transformações na sociedade, na maneira do consumo do álcool, na maneira como o trânsito é organizado. Cultural, porque nós temos a cultura, infelizmente triste, de beber, principalmente do jovem, mas não só o jovem, de beber e depois dirigir, e as estatísticas mostram o impacto disso na nossa sociedade. Enfim, o Enem ele tem essa característica de trazer temas que buscam que o aluno, que a pessoa versem sobre aspectos políticos, econômicos, culturais, sociais, científicos e também filosóficos. Então a primeira dica é: esteja antenado. Leia bastante jornal, busque muito sobre atualidades, estude filosofia. A matéria da filosofia e da sociologia também te dá argumentos para você colocar ali no seu texto, ajuda você a refletir. Então, sociologia e filosofia ajudam muito você a compor um texto. Ajuda muito em redação. Então, dá um carinho especial para isso, que no Enem eu te garanto que vai te ajudar. Bom, o que mais que nós temos que saber sobre o tema das redações no Enem? Existem alguns sites aí na internet que sugerem uma lista de temas que podem cair no Enem. Isso é legal, é muito bom. Eu não vi nenhum acertar até hoje, mas o tipo de tema político, econômico, cultural, social, científico ou filosófico aparece nesses temas que esses sites propõem. Então o que eu digo para você? Pega esses temas na internet e faz, e pratique em casa. Pega essa lista de temas e uma vez por semana ou 2 vezes por semana tenta fazer. Dá prioridade para a redação porque você que está estudando aí, você deve saber. A redação no Enem tem um impacto grande na sua nota. Chega a dar 40% da sua nota, chega a ser por conta da redação. Então, imagina, quase metade da sua prova, a responsabilidade é da redação. Então, dá um carinho especial. E a dica que eu dou é pega esses temas que esses sites te sugerem, que são desses tipos aqui, né? Políticos, culturais, econômicos, sociais, científicos e filosóficos. Treina 1 vez por semana, 2 vezes por semana, que isso vai te ajudar na hora que você for lá para o Enem, na hora que você sentar lá no dia D lá, a escrever um bom texto, tá? Bom, o que mais que nós temos que saber? A gente tem que saber diferenciar o que é um tema específico e o que é um tema global. Bom, tema específico é aquele que o examinador, é aquele que a proposta de redação quer que você escreva. É o recorte sobre uma realidade que ele quer que você escreva. E o tema global é o tema maior, é o debate maior que existe na sociedade
aonde esse tema específico está inserido. Como assim? Se a gente fosse representar por conjuntos, é como se existisse o tema específico, né? E todas as características desse tema específico, e um tema global, grandão. E esse tema específico está aqui dentro desse tema global. Como assim? Por exemplo, a gente falar assim, o tema específico é: escreva sobre a violência contra a mulher. Ou escreva sobre os impactos da Lei Maria da Penha na questão da violência contra a mulher. Olha que tema bem específico. O cara quer que você escreva sobre a relação entre uma lei, a Lei da Maria da Penha, e o impacto que isso causa na sociedade com relação à violência à mulher. Isso é o tema específico. E qual seria o tema global? O tema global é aquele tema gigantão, aquele tema que dentro dele cabem milhares de outros temas. No nosso caso aqui, o tema global é violência. É violência. Perceba que dentro de violência eu posso falar de violência no trânsito, eu posso falar de violência contra as crianças, eu posso falar de violência contra o negro, contra o homossexual, eu posso falar de violência contra a mulher, eu posso falar de diversas violências, né? Eu posso pegar diversos temas da violência, eu posso falar de o impacto da violência na educação, a violência doméstica na educação. Olha, milhares de temas dentro deste tema global. Cada um desses temazinhos menores são temas específicos. E o tema global, ele cabe, ele abrange todos esses outros mini temas. Então, no vestibular, no Enem, ele vai te cobrar um tema específico. É sobre esse tema que você vai ter que escrever. Só que você tem que ter a consciência de o que é esse tema específico e quais são e o que é o tema global, quais são os aspectos do tema global. Por exemplo, no tema que eu falei que foi o ano passado, os impactos da lei seca. O tema específico é esse, ele quer o impacto da lei seca no Brasil. E qual que é o tema global? Violência no trânsito, acidentes, alcoolismo. Esse é o tema global, são coisas maiores onde os temas específicos estão inseridos. Ok? Entendemos essa diferença? Por que eu preciso entender essa diferença? Para que eu não caia nas fugas. Que é isso? O Enem ele é bem pesado com relação à fuga do tema. Tem dois tipos de fuga. Existem dois tipos de fuga do tema. Um é a fuga parcial. Fuga parcial, o que é isso? Então, por exemplo, a gente tem nosso exemplo aqui de texto, que é a redação do Enem do ano passado, que é o impacto da lei seca no Brasil. Ele quer que você escreva sobre isso. Ele quer que você escreva se foi bom, se foi ruim essa lei, se está trazendo bons benefícios, se a longo prazo isso trará um impacto positivo ou não, se isso está sendo algo ruim, e aí você tem que argumentar o porquê e etc e tal. Fuga parcial é quando você não fala do tema específico, mas você fala de alguma coisa que esteja dentro do tema global. Por exemplo, dentro desse tema, ao invés de você falar do impacto da lei seca, você começa a falar sobre o alcoolismo na sociedade brasileira, sobre as propagandas incentivando a bebida alcoólica, sobre o impacto do álcool na vida das famílias, e assim vai. Perceba que você não fugiu do tema global, você ainda está no tema. Só que você está no tema global, você está tangenciando o tema específico. Isso é tangenciar o tema. Você não está entrando no tema específico, você está tangenciando. Você está indo próximo. Então você começa a falar só dos aspectos do tema global
e não entra no tema específico. Isso é o que o Enem chama de fuga parcial. Outro exemplo, o tema lá de migração para o Brasil no século XXI. Tema bem específico, ele está falando ainda do século XXI. O pessoal da América Latina e da África que tem migrado para o Brasil buscando uma vida melhor. Esse é o tema específico. E aí você começa a falar sobre migração de um modo geral. Você começa a falar do pessoal do Nordeste que migra aqui para o Sudeste, do pessoal do Sudeste que migra para o Sul, e do pessoal do Brasil que vai para outras partes do mundo. Ou seja, você está falando do tema global, mas você não está entrando no tema específico. Você está falando de migração de um modo geral e não do tema específico que o Enem te pediu. Isso é tangenciar o tema e isso é considerado uma fuga parcial e você perde pontos por isso. O outro tipo de fuga é a fuga total. A fuga total, meu amigo, é quando você não fala nem do tema específico e nem do tema global. Quer um exemplo? Continua aí com o nosso tema da lei seca no Brasil. Você não falou do impacto da lei seca no Brasil, você não falou do alcoolismo, da questão do álcool, da bebida alcoólica, das drogas, nada disso. Você foi lá e falou lei seca, peraí, seca, opa, seca do Nordeste. E começou a falar sobre seca no Nordeste, o que não chove há muitos anos. Cara, viagem total, você fugiu de todo o tema. Você não falou nem do tema específico, você não falou nem do tema global. Parece um exagero esse exemplo que eu estou te dando, mas é um exemplo real. Eu conheço a pessoa que fez isso e ela me contou que fez isso ainda. Então, tem gente que faz isso, que faz a fuga total do tema, porque não conseguiu compreender o tema. Ele não leu a proposta direito. E o Enem, ele deixa bem claro qual que é o tema dele. Ele escreve lá no começo, eu quero que você escreva sobre tal. Ele deixa bem claro para você qual que é o tema. Então, só se você estiver muito desatento para você fazer uma fuga total. Mas toma cuidado para não fazer, tá? Toma cuidado para não fazer, porque fuga total, ele zera mesmo a sua redação. Então, os aspectos de um tema na redação do Enem são temas políticos, econômicos, culturais, sociais, científicos ou filosóficos. O Enem, ele propõe para você um tema específico que você tem que escrever sobre isso, e a competência 2, se eu não me engano, é aquela competência que fala sobre a sua compreensão do tema. Então, ele quer ver se você realmente compreendeu qual que é o tema que ele está pedindo para você escrever. Então, ele fala sobre esse tema específico, e esse tema específico você tem que entender que ele está dentro de um tema global. Para que entender isso? Para você não fazer o que a gente chama de fuga do tema, ou uma fuga parcial, quando você só fala de aspectos do tema global e não do tema específico que o Enem está te pedindo, ou fazer uma fuga total, que é não falar nem do tema específico e não falar nem do tema global, falar de outra coisa que não tem nada a ver com nenhum dos dois, ok? Alguns outros exemplos aí para você. De repente o tema fala sobre experiências com animais. Esse é um tema bem específico, ele quer que você escreva sobre isso. O tema global seria o quê? Experiências científicas, a evolução da ciência. São temas mais globais, onde você tem milhares de outros temas específicos dentro. Tangenciar é você começar a falar, por exemplo, da experiência de melhoria genética, coisa que não tem nada a ver com a experiência de animais, quer dizer, não diretamente com o tema experiência com animais, mas está dentro do tema da pesquisa científica, dos experimentos científicos. Então você começa a tangenciar. Outro tema aí, o problema do lixo nas grandes cidades. Esse é um tema bem específico, ele fala para você falar sobre isso e de repente você começa a falar sobre a questão do lixo de uma maneira geral, sobre a poluição, sobre o desgaste no meio ambiente,
o impacto desse lixo no meio ambiente. Perceba que aí você já está tangenciando o tema global, o tema específico, você está dentro do tema global. Ele quer os problemas do lixo nas cidades grandes, nas grandes cidades, ok? Claro que você pode falar sobre o impacto no meio ambiente, mas desde que isso esteja contextualizado e amarrado com o problema da cidade grande, tá? Se você não fizer isso, você está fazendo uma fuga parcial. Outro tema e que está sendo muito falado, que é o tema da redução da maioridade penal. Ele está falando sobre a questão de diminuir a idade de um jovem ser criminalizado ou não. Esse é o tema específico. E de repente você começa a falar sobre violência, que é o tema global da coisa aí. Você começa a falar sobre os outros aspectos da violência. Você está tangenciando o tema. Então, toma muito cuidado com isso, porque o Enem ele é bem rígido nisso, né? A segunda competência é bem rígida com relação à sua compreensão ou não do tema proposto. Olha um exemplo aí de um tema da redação do Enem de 2011, e eu vou mostrar essa proposta aqui para a gente entender como que o Enem te apresenta. O Enem ele vem logo no cabeçalho da proposta de redação, ele te fala qual é o tema que ele quer de você e depois ele dá para você alguns temas de incentivo, alguns temas para despertar na sua mente o pensamento, o raciocínio com relação a esse tema. O que o Enem fala desses textos sugeridos, desses textos de apoio? Você não pode copiar os textos de apoio. Isso é meio óbvio, mas tem gente que copia. O texto de apoio, como o nome está falando, ele é um texto para te apoiar. É um texto para ele despertar na sua mente uma reflexão sobre aquele tema. Para você ler e isso ir despertando o pensamento crítico com relação àquele tema. Não é para você copiar o tema. O que o Enem faz se você copiar? Ele desconsidera aquelas linhas que você copiou. Ele desconsidera, ele esquece, ele risca e não corrige. Seu texto, então, fica faltando um pedaço. E lembra que você tem que ter no mínimo 15 linhas para o Enem corrigir o seu texto. Então, ele vem lá no cabeçalho, ele apresenta a proposta. Ele fala assim, com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo, a gente já discutiu sobre isso, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Tema específico. Ele está falando aqui de viver em rede, principalmente a internet, né, que a gente tem aí, vive conectado em rede, conectado, links com as outras pessoas o tempo inteiro. Está falando aqui do século XXI, né, essa modernidade toda, Facebook, YouTube e uma série de outros. Agora também outro aspecto aí nos celulares, nos smartphones, né, WhatsApp e outros aplicativos que te conectam o tempo inteiro com suas redes de contato. Opa, viver em rede. Porém, ele gera um problema. O limite entre o que é público e o que é privado. Olha o tema específico. Ele não quer que você fale de internet. Internet seria um tema global. Ele quer um tema específico, que é o lance de viver em rede, mas o problema que isso causa. Qual é o limite entre o que é minha vida pública e o que é minha vida privada? Quer ver um exemplo exagerado? Eu postar uma foto minha tomando banho no Facebook. Nossa, isso é um absurdo. Por que seria um absurdo? Porque isso é uma coisa privada. É da minha vida particular. É algo que não cabe às pessoas que eu tenho conectado na rede saberem. Então, existe um limite entre público, o que é público, ou seja, o que todas as outras pessoas que estão conectadas a mim podem ver e acompanhar, e um limite disso com o que é privado, o que é particular, o que é meu, o que são os meus segredos, o que é da minha vida. Isso é o tema específico.
Não falar sobre isso é tangenciar, fuga parcial ou fugir totalmente do tema. Então ele fala assim: apresentando proposta de conscientização social que respeite aos direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defender o seu ponto de vista. Daquilo que a gente já falou na aula lá sobre a redação no Enem. Aí ele apresenta um primeiro texto. Esse outro texto aqui também vem falar sobre algum aspecto. Aqui é só um exemplo, não vamos precisar ficar lendo, não. Você pode entrar aí na internet, buscar o tema de redação do Enem 2011 e ler. Mas perceba que os textos de apoio, tanto o primeiro como o segundo, como o terceiro, que no caso aqui é uma charge, ele vem para estimular o seu raciocínio com relação àquele tema específico, que é a vida na rede e qual é os limites entre o público e o privado. Aí as instruções do Enem, ele fala assim, ó, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, então quer dizer, você tem uma folha para rascunho e você tem uma folha oficial. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. Por que ele fala texto à tinta? Porque ainda tem gente que escreve redação a lápis. E pergunta ainda, posso escrever a lápis? Pelo amor, gente. Redação é um documento. Redação no vestibular é um documento. E documento a gente escreve à tinta. Você não assina um cheque a lápis. Você assina um cheque à tinta. Uma redação também tem que ser feita à tinta. Tá? E até 30 linhas, igual eu falei. É o limite da estrutura da nossa redação no Enem. Tem essa outra aqui que está desatualizado. Atualmente o Enem mudou, que é a redação com até 7 linhas escritas será considerada insuficiente e receberá nota 0. Parece que mudou, parece que agora é 15. Abaixo de 15 linhas o Enem não corrige e considera insuficiente. Parece que mudou. Se eu estiver errado, comenta aí a nova regra aí para ver. De repente está sempre mudando, né? De repente eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Se mudar, eu estiver falando alguma besteira agora, você me corrige aí, mas da última leitura que eu fiz era 15 linhas. A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo ou argumentativo receberá nota 0. Então, ó, fuga do tema, ele deixa explícito nas instruções, você não pode fugir do tema. Faz lá o tema específico, tenta se ater ao tema específico, que no nosso caso aqui é a vida, é a liberdade entre o público e o privado na nossa vida em rede, né? E atender ao tipo dissertativo argumentativo. Por isso que a gente teve uma aulinha lá para falar só sobre tipo dissertativo argumentativo, para você não correr o risco de fugir e não receber um 0 no final aí, né? A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiados desconsiderado para o efeito de correção. Foi o que eu falei anteriormente. Copiou, vai ser cortado. E também, peraí, copiar também um pedaço de texto é falta de criatividade, né, gente? A gente está aqui treinando para podermos ser originais no nosso texto. É isso, pessoal. Então, na próxima videoaula, a gente já vai falar sobre técnicas de ideias. Tá, entendi o tema, mas sobre o que eu vou escrever? Li a proposta, tem um monte de ideias na proposta. Por onde eu começo? Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre técnicas de ideias. O link está até aqui embaixo, se você que já quiser clicar e ir lá e já acompanhar essa videoaula. Tudo bem? Espero que tenhamos entendido. Próximo passo, técnicas de ideia. Inscreva-se no nosso canal para você estar sempre por dentro de todas as novidades. E não esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.